Falar de universos paralelos e dimensões mostra claramente os limites que nos foram impostos pelo mundo externo. Afinal de contas, achamos que nossa vida é apenas o que tocamos, sentimos e medimos, mas há alguns conceitos que poderiam alterar a forma de sentirmos e enxergarmos o mundo. E veja, ele é mais complexo do que nos é ensinado, mas é muito mais simples do que parece, e explicarei tudo que nos envolve. E veja só, um exemplo é o nosso sono. Todos acreditam que apenas dormimos, mas fazemos muito mais do que isso. Então vamos desvelar alguns dos mistérios da nossa vida agora. A ideia de que a nossa realidade é apenas uma entre muitas tem fascinado os cientistas, filósofos e espiritualistas por muito tempo. E para ajudar nas descobertas dessas ideias, eu sugiro que você assista o vídeo Os Níveis do Despertar da Consciência. Você já assistiu esse material? Eu garanto que vai te ajudar bastante para entender a si e ao mundo ao seu redor. Para localizar mais facilmente ele, aponte sua câmera para esse QR Code e também pode acessar pelo link que está na descrição do vídeo. Se desejar se aprofundar nesses assuntos e dominar a informação, eu tenho um curso disponível que te conduzirá a uma compreensão integral tanto do mundo externo que está à nossa volta, assim como do nosso universo interno. E para saber mais sobre esse curso, aponte sua câmera para esse QR Code ou também pode acessar pelo link que está na descrição do vídeo. Então, continuando, com o avanço da física quântica e da exploração da consciência, essa noção tem se tornado cada vez mais difícil de ignorar. Mas veja uma coisa, será que estamos falando da mesma coisa quando mencionamos universos paralelos e dimensões? Embora pareçam conceitos similares, suas diferenças são fundamentais para compreendermos a verdadeira natureza da realidade. Então, vamos nos aprofundar, mas mantendo sempre a simplicidade dos meus materiais. Vamos lá? O que são dimensões? Veja só, na física tradicional, vivemos em um universo de 4 dimensões. As 3 espaciais, que são altura, largura e profundidade, e o tempo como uma 4ª dimensão. No entanto, experimentos recentes indicam que a realidade pode ser muito mais complexa, estendendo-se para além dessas 4 dimensões. Inclusive, houve um experimento feito com pesquisas sobre 37 dimensões. Nessas experiências, os cientistas demonstraram que fótons podem existir em estados quânticos extremamente complexos, exigindo até 37 variáveis para descrever a sua posição e comportamento. E justamente isso sugere, no nível fundamental da realidade, dimensões adicionais podem desempenhar um papel essencial na maneira como as partículas interagem. E agora, indo um pouquinho mais longe, na teoria das cordas, uma das hipóteses mais revolucionárias da física moderna, propõe-se que o universo tenha pelo menos 10 ou 11 dimensões, sendo que, com algumas delas enroladas em escalas microscópicas que não podemos perceber diretamente. E são justamente essas dimensões extras que poderiam explicar as forças como a gravidade ou até mesmo fenômenos quânticos em que eles ainda desafiam a nossa compreensão. E veja só, além da teoria das cordas, temos a proposta da geometria fractal do espaço-tempo, que sugere que as dimensões não são estáticas, mas sim dinâmicas e mutáveis de acordo com a interação da matéria e da energia. E olha só o ponto que chegamos. Isso significaria que a nossa percepção da realidade tridimensional é apenas um reflexo da forma como a nossa consciência interage com o universo. E para simplificar, em termos bem mais simples, as dimensões são como os planos de realidade que estruturam o nosso universo, determinando as leis da física e da percepção. E agora, dando continuidade a essas ideias, diferentemente das dimensões, os universos paralelos fazem parte da hipótese do multiverso, que sugere que múltiplos universos coexistem, cada um com as suas próprias leis da física e condições de existência. E olha só, se fala tanto inflação, mas lá fora também tem inflação. Existe a teoria da inflação cósmica. Por exemplo, ela propõe que logo após o Big Bang, múltiplos universos poderiam ter se formado, cada um com propriedades características e distintas. Então, dentro desse modelo, o nosso universo seria apenas um entre incontáveis outros que se expandem independentemente. Mas tem mais, esse outro modelo, conhecido como interpretação dos mundos
dos muitos mundos da mecânica quântica. E olha só, isso é uma loucura. Essa teoria sugere que cada escolha ou evento quântico cria uma bifurcação da realidade, dando origem a diferentes versões do universo. E aí entra o ponto que é fascinante. Isso significa que há versões suas em universos paralelos, onde você tomou decisões diferentes decisões que você tomou na sua vida, vivendo vidas completamente distintas da que você conhece e que vive hoje. E tem mais ainda, existe também a teoria dos universos Vibranas, que é uma variante da teoria das cordas, que propõe que o nosso universo tridimensional pode estar flutuando em uma membrana dentro de um espaço de dimensões superiores. E, em certas condições, essas branas podem colidir causando eventos cósmicos como o próprio Big Bang e criar novas realidades paralelas. Então vamos lá. Enquanto as dimensões estruturam a realidade dentro de um mesmo universo, os universos paralelos seriam diferentes versões de existência, separadas entre si, mas possivelmente interligadas em um nível muito mais profundo. E olha só, Nikolai Kozyrev, um dos cientistas mais visionários do século XX, propôs que o tempo não era apenas uma medida passiva, mas uma forma ativa, capaz de influenciar a matéria e a consciência. E olha só que loucura! Os experimentos deles, com os chamados espelhos de Kozyrev, que leva o próprio nome dele, revelam que a percepção humana pode ser alterada. E na experiência desses espelhos, isto ocorre ao interagir com determinados campos de energia, sugerindo que a mente pode acessar realidades além da percepção normal. Olha só que loucura, gente! Participantes dos experimentos relataram experiências de visões do passado e do futuro, inclusive telepatia ampliada e até mesmo interações com dimensões superiores. Então, tudo isso que eu falei, mas a experiência de Kozyrev, levanta uma questão fascinante. A consciência humana pode ser a chave para acessar outras dimensões e também universos paralelos? Veja que se o tempo é fluido e interativo, como sugerido por Kozyrev, também talvez possamos aprender a navegar por ele de maneira consciente. O que isso quer dizer? Que nós mesmos, que a nossa consciência, pode acessar diferentes realidades, não apenas através da tecnologia, mas também através do próprio pensamento e da expansão da percepção. Bom, falei de dimensões, falei de universos paralelos, mas aí entra a conexão entre tudo isso, a conexão entre universos paralelos, dimensões e a consciência. Pois veja que os experimentos quânticos e as descobertas sobre os espelhos de Kozyrev parecem indicar que há uma relação íntima entre a consciência e a estrutura da nossa realidade. Isto porque as dimensões estruturam o universo, influenciando como a matéria e a energia vão interagir. E os universos paralelos são realidades alternativas que podem surgir através da mecânica quântica ou do próprio processo de criação do universo. E essa parte eu acho importantíssima. Então a consciência pode ser um elemento de conexão entre essas realidades, permitindo a navegação entre dimensões e também universos, de formas ainda que estamos começando a compreender. Isso porque, se a mente tem o poder de mudar a realidade, então aprender a expandir nossa consciência pode ser o primeiro passo para acessarmos dimensões ocultas ou mesmo cruzarmos os limites entre universos paralelos. E esse pode ser o nosso futuro da exploração da realidade com a nossa consciência. E perceba uma coisa, que os conceitos de dimensões e universos paralelos não são apenas especulação filosófica ou ficção científica. Isso porque experimentos como os das 37 dimensões, teorias como a de muitos mundos da mecânica quântica e as pesquisas sobre os espelhos de Kozyrev apontam para a possibilidade real de que a realidade que percebemos é apenas uma fração de um espectro muito mais amplo. Então veja só, se o universo é muito mais complexo do que nós supomos, qual será o próximo passo da humanidade, hein? Será que a ciência, a espiritualidade e a consciência humana podem se unir para desvendar os segredos da existência? E talvez a verdadeira pergunta não seja se podemos explorar essas novas fronteiras da realidade, mas quando e como aprenderemos a acessá-las de maneira consciente. E veja que a resposta pode estar mais próxima do que nós imaginamos. E para isso precisamos manter a mente aberta para expandir a nossa consciência e permitir que o mundo real se desvele para nós definitivamente. Olha, se somos seres multidimensionais que vivem em multiversos e é a nossa consciência que permite isso, precisamos acessar e aprender a fazer essa conexão.
E veja, os mistérios só são misteriosos ainda porque não fomos criados para entender o que é a nossa consciência e como trabalhar com ela. Veja só, se isso fosse ensinado desde os primeiros tempos da nossa vida, desde que começamos a entender o mundo e fizesse parte do aprendizado escolar, tudo isso seria muito mais simples e fácil de entender. Mas já que não tivemos essa oportunidade, antes tarde do que mais tarde ainda para tentar entender o nosso mundo. Eu quero lembrar uma coisa muito importante. Acessar a consciência superior, ou seja, o nosso fractal do Criador primordial, não é um evento, é um processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E veja, embora pareça complicado, é simples entender que nós somos Ele. Todos somos o próprio Criador manifestado aqui na terceira dimensão. E por isso somos um só ser. E por isso somos todos unos. Um grande e fraternal abraço ao ser divino que você é, assim como eu sou. Que tenha saúde para cumprir a sua missão de vida na totalidade. Tenha sucesso para alcançar o seu propósito de vida e que com a sua presença ajude a transformar correta e positivamente você e o mundo. Um grande abraço, saúde, sucesso, presença e até o próximo vídeo.